Muito boa noite, pessoal. Estamos dando início à nossa aula de Direito Tributário 1 do curso de Direito da Unicino São Leopoldo. E a gente está dando sequência aqui ao nosso conteúdo, nosso programa da disciplina, que na semana passada, recapitulando, nós estudávamos a interpretação do direito tributário, como é que as normas de direito tributário devem ser interpretadas. Fizemos uma análise crítica do Código Tributário Nacional e depois nós passamos a examinar como o Supremo Tribunal Federal interpreta as normas que regem a interpretação e, por decorrência, define como os conflitos envolvendo a tributação devem ser resolvidos, dirimidos, quando entra em jogo uma dúvida sobre o alcance das normas, sobre a incidência ou não de determinado tributo, e foi um pouco do que a gente conversou na aula passada. Na aula de hoje, nós vamos falar de planejamento tributário, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela, com o material que a gente vai construindo aqui, e eu vou botar aqui para vocês, para a gente já ir acompanhando essa apostila que eu vou produzindo aqui durante a aula. Então, esse é o tema do nosso encontro de hoje, sobre planejamento tributário, que a gente vai falar. E falar em planejamento tributário pressupõe a compreensão da interpretação da legislação tributária. Na aula passada, a gente falou sobre as fontes do direito tributário, né? Então, quais são as fontes? Falamos do modo de interpretação e aplicação das normas, interpretação conferida pelas cortes, notadamente o Supremo Tribunal Federal, e esses passos são antecedentes para a gente poder falar de planejamento. Porque quando a gente está falando de planejamento, nós estamos verificando a atividade o exercício por parte do contribuinte da análise da legislação vigente e adequação do seu negócio aos regimes de tributação vigente. Então, planejar nada mais é do que ler a legislação, compreender a legislação e fazer opções por aquelas situações que lhes são mais convenientes. Então, imaginem o seguinte, né? Como é que eu vou ilustrar aqui a hipótese de... Imaginem o seguinte. Imaginem aqui uma lâmpada, né? Imaginem aqui uma lâmpada. Vou ver se eu consigo criar aqui uma metáfora. E entendam a lâmpada aqui como uma regra que rege a tributação. Hipótese de incidência. Imaginem que essa lâmpada aqui seja a hipótese de incidência. A luz é a incidência, né? E aqui a gente vai botar um homenzinho aqui, um bonequinho, que está sujeito à incidência do tributo, certo? E são exatamente essas expressões que a legislação tributária trata. Então, eu imagino o seguinte, a hipótese de incidência, a norma diz,
Nesta região aqui vai incidir o tributo. E quem está aqui embaixo está sujeito à tributação. Esse nosso amigo aqui está embaixo da luz, está sujeito. Esse carinha aqui, ele está fora da incidência. Logo, ele não está sujeito à tributação. Ele pode escolher ficar à margem? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Ele tem a faculdade de escolher ficar aqui do ladinho. Então, vamos colocar aqui duas regras. Aqui está o contribuinte número 1. Aqui o contribuinte número 2. Vamos botar uma outra cor aqui. Tem o contribuinte número... o azul, o vermelho e o verde. Então, eu tenho uma regra de incidência aqui, uma regra de incidência à direita, outra à esquerda, e tem esse aqui de vermelho que está aqui no meio, não está nenhuma das duas. O contribuinte ele tem a opção de ficar aqui no meio, ou ele é obrigado a ir para um lado ou para outro? O que vocês acham? Há possibilidade de escolha, há margem de escolha ou não há margem de escolha? A Nathalie gostou da metáfora, gostou do meu desenho. Acho que não tem margem de escolha, professor. Não tem? Opa, gostei. Gostei da tua provocação. Evolua um pouco aí no teu raciocínio. Vamos ver. Eu gostei da tua ideia. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar que essa lâmpada aqui seja o ICMS, ok? Vou dar um exemplo. E aqui a outra lâmpada, vou até colocar em cores diferentes. Essa lâmpada aqui é o ISSQN, tá? Então, esse carinha aqui, ele... Vamos dar aqui os exemplos para vocês opinarem. Mas eu quero ouvir o Nicolas. Fala aí, Nicolas. Por que tu acha que não tem opção? Eu acho que em algum desses tu vai te enquadrar. Em algum desses eu vou me enquadrar. Tá. Vamos lá. Fazer um debate bem intenso. Esse carinha aqui, ele é uma TV por assinatura. E não há dúvida que TV por assinatura paga ICMS. Ele está aqui na meiuca, bem no meio da luzinha. Não tem dúvida. Esse carinha aqui, por exemplo, o verdinho, ele tem... ele... Vamos lá, é desenvolvedor de software. Ele produz software, tá? E aí não há dúvida alguma que ele tem que pagar ISSQN, que é o Imposto sobre Serviço. Ele está bem na meiuca do ISS. Esse carinha aqui, o que ele faz? A gente poderia criar coisas das mais inusitadas e cada dia surgem soluções novas
por parte da sociedade, né? A sociedade cria soluções inovadoras, coisas que não existiam até então. E esse carinha aqui, ele é um portal. Não, vamos pegar o streaming. Ele é um portal de streaming. Esse carinha aqui, ele tem que ir para essa luz aqui pagar ICMS, ele tem que ir para essa luz aqui pagar ISS, ou ele pode ficar aqui no meio e dizer, olha, não estou nenhum nem outro, enquanto não tiver uma regra, eu não tenho que pagar nenhum dos dois. O que vocês acham? Não tendo legislação sobre isso, ele não é obrigado a se enquadrar em nenhuma das duas. Agora a gente está começando a se entender, Nicolas. Eu achei que a gente não ia se entender. Então, assim, enquanto não havia legislação, hoje foi alterada a Lei Complementar 116 para trazer esse carinha para cá. Hoje há, mas até pouco tempo não havia. E o fato dele estar aqui no meio, ele não está cometendo nenhuma ilegalidade. Ele simplesmente está numa área em que não tem incidência. E ele pode legitimamente escolher isso. Não é crime ficar aqui no meio. O que é crime é eu estar aqui e não pagar. Se eu estou aqui e não estou pagando tributo, isso daqui sim configura ilícito tributário e eventualmente pode ser até ilícito penal. Agora, eu estar aqui, seja de propósito, eu propositadamente quis estar ali fora, ou eu nem pensei no tributo, eu nem estava pensando em melhorar a vida das pessoas. Criei uma solução que eu acho que vai ajudar a vida das pessoas, e aí eu quero. Não quero ser. Não pensei na tributação, mas eu acho que não tem que pagar nada. Hoje saiu aí uma notícia, não sei se vocês viram, e aí eu vou ilustrar aqui com moedas do Mário. Eu não sei, eu não consegui ler ainda, eu corri o dia inteiro, não consegui ler se isso é verdade, tá? Mas vamos pegar aqui o exemplo da notícia e estou contando, fazendo essa ressalva, né? Pode ser fake que circulou aí nas redes sociais. Um cara, ele desenvolveu um joguinho que tem moedinhas lá virtuais, tá? Não estou falando de criptoativo, estou falando de jogo, game, em que tem moedas virtuais, tá? E aí, o ministro da Economia teria dito que ele quer tributar essas moedas virtuais desses jogos. Aí vem, vou trazer aqui o exemplo, hipótese de incidência do IR. O sujeito, ele ganha, ele aufere rendimentos. Não tem dúvida alguma que ele tem que pagar imposto de renda. O sujeito aqui, o verdinho, ele faz operação de câmbio, por exemplo. Não há dúvida alguma que quem opera com câmbio tem que fazer o recolhimento do IOF. Mas o cara que faz o joguinho do Mario, ele tem que pagar imposto de renda e ou IOF? O que vocês acham? Saiu uma matéria no Jota há umas 2 semanas atrás sobre isso. Sobre impressão 3D, games e criptoativos. Sobre como é que tá sendo no Brasil atualmente. Boa, Cassiano. Vou mandar o link aqui, peraí. Compartilha aí com o pessoal pra gente. Eu sei porque lá no escritório a gente botou no site até. Legal.
Ó, já me deu a ideia para eu escrever o meu próximo artigo no blog. Eu tô nessas também aí. Mas o meu lado não é o de impressão 3D, mas é da LGPD com piscofins, essas coisas. Esse daí eu já escrevi. Tá lá no blog. Boa, vou dar uma lida, pode deixar. Dá uma olhada lá. Então aqui, ó, gente, eu tô trazendo aqui um exemplo de uma situação que hoje não tem regramento, porque a rigor, aquelas transações, entre aspas, ocorridas ali no jogo do Mario, e eu tô falando aqui um completamente analfabete, tá? Eu não conheço nada desse jogo, eu só lembro do Mario lá do Nintendo, da época do Nintendo, tá? Era o jogo que eu jogava na minha infância, na adolescência. Esse jogo que ele se referiu ali, eu não sei exatamente como é que, como é que funciona, mas presumo que não há a troca de moeda de curso forçado legal, ou seja, não se bota reais no jogo e se ganha moedas do Mario que depois se converte em reais, tá? Se essa premissa que eu estou estabelecendo está correta, o meu desenho está certo. O carinha aqui do jogo do Mario, ele está no meio, ele não está em nenhuma, ele não está nem no imposto de renda e nem no IOF. Ele está aqui no meio, certo? Agora, se vocês me disserem, não, você tem que habilitar um cartão de crédito, botar créditos no jogo, esses créditos você pode jogar, e ao jogar o jogo, você ganha moedas, e essas moedas viram depois, você pode converter em reais. Bom, aí eu diria que esse cara veio para cá. Ele veio para a incidência do imposto de renda. Se esse jogo é internacional e o uso do cartão de crédito envolve o pagamento de moeda estrangeira, ele também está aqui. Tem IOF câmbio. Agora, se nós estamos falando de moeda do game, que só existe no game e que não tem nenhuma outra serventia senão no game, não há incidência nenhuma para esse cara aqui. E ele está cometendo um ilícito? Ele está praticando um crime? Não, não há crime nenhum. Ele não está fazendo nada de errado. Ele simplesmente está à margem da incidência, certo? E aí é que vem o ponto interessante aqui, gente. Existe uma polêmica, né, em torno de uma suposta antinomia, uma suposta colidência de normas aqui. Há quem sustente o dever fundamental de pagar impostos. Então, o professor Casal Tanabás, esse professor português esteve em Porto Alegre, eu tive o prazer de conhecer ele e almoçar com ele, e conversando com ele, ele disse, olha, não foi bem isso que eu defendi, tá? Mas o pessoal se apropriou da ideia dele e disse, olha, todos os cidadãos têm o dever fundamental de pagar tributos. Então, esse carinha aqui, o que está no vermelho, ele não é um cidadão, não é um bom cidadão. Ele está descumprindo o dever fundamental de pagar tributos. Ele fugiu da luzinha e veio aqui para se evadir da sua responsabilidade. Isso é uma ideia que não foi defendida por ele, mas é, digamos, interpretada aqui no Brasil, e boa parte dos defensores do fisco e dos fiscalistas defendem essa ideia de que todo mundo tem que pagar alguma coisa. É imoral alguém não pagar nada. E tem quem defenda o dever, o direito fundamental de economizar tributos. Então, se
eu tenho que, e não há dúvida alguma que o cidadão deve custear o Estado. Foi a nossa primeira aula do semestre, nosso primeiro encontro na disciplina. Eu falei, olha, salvo se a gente tiver aqui algum anarquista que é contra a existência do Estado, algum libertário que é contra a existência do Estado, e aí com esses realmente não faz sentido nenhum defender ou falar sobre tributação, mas salvo estas pessoas, todos aqui concordamos que deve haver alguma tributação, alguma, tá? E aí, se eu estiver dentro da legislação e se eu tiver opção, eu tenho a opção de pagar menos, pagar alguma coisa ou não pagar nada, se eu estiver agindo dentro da legislação. E aí, meus amigos, eu dou para vocês o exemplo que vocês... eu vou dizer que é uma falsa polêmica, porque a legislação prevê, por exemplo, imposto de renda, tá? Tributação da renda. A pessoa física, ela pode fazer a declaração de renda completa e a pessoa física pode fazer a declaração de renda simplificada. Ela pode escolher entre essas duas opções? Pode. Pode fazer. Então, qual é a diferença aqui? Deixa eu fazer de outra forma aqui para... Então, vamos colocar aqui o nosso homenzinho de novo. Então, aqui o cidadão tem 2 contribuintes aqui. Declaração de ajuste anual completa. E eu tenho declaração de ajuste anual simplificada. E aí a gente pega aqui como é que funciona a completa. A completa eu informo toda a renda anual, eu junto meus comprovantes de deduções, despesas dedutíveis, né? Tem que apresentar, tem que guardar os comprovantes. Então, eu gastei com médico, eu gastei com dentista, eu gastei com colégio, eu paguei pensão alimentícia, eu paguei previdência privada, etc, etc, etc. Tem que pegar tudo isso, guardar, e eu vou declarar, tintim por tintim, para a Receita, na minha declaração de ajuste anual. E aí a diferença... Então, a renda anual menos as deduções vão gerar a renda tributável, certo? É isso aqui que está sujeito à tributação, tá, gente? É isso aqui que eu estou colocando em letras maiores e não a renda anual bruta, ok? Então, eu pego a renda anual, deduzo aquilo que é passível de dedução e o que vai ser tributado vai ser a diferença, tá? Então, essa é a chamada declaração completa. Mas eu posso escolher outra forma? Posso. Isso está previsto na legislação e, inclusive, o próprio programa da Receita já orienta quando uma é melhor do que a outra. Então, eu informo qual foi a minha renda anual e eu pego um desconto. Então, desconto legal, previsto em lei. É a lei que diz quanto que eu vou descontar.
Então, eu digo quanto eu ganhei, eu pego o desconto que a lei dá, então o desconto que a lei autoriza, eu não preciso provar nada, e aí eu tenho a renda tributável. Por que a lei dá esse desconto? Por uma razão muito simples. É evidente que o que eu ganhei ao longo do ano, eu gastei para eu sobreviver, para comer, para pagar transporte, para pagar remédio. E eu posso não ter condições de demonstrar isso, posso não ter condições de ter guardado as provas disso. Mas é tão óbvio que a legislação reconhece e dá o desconto padrão. Então você pega o que ganhou, desconta aquilo que a lei entende como necessária à subsistência, e aí eu tenho da operação de subtração disso, eu tenho a renda tributável. Então, qual é a diferença? Uma, eu tenho que mostrar e comprovar o que eu gastei, na outra, eu pego o desconto da lei. Eu posso escolher entre uma e outra? Então, eu posso ir para essa ou para essa? É uma escolha? Sim. Como eu disse, o próprio programa da declaração já informa qual é a melhor. Isso não é um planejamento tributário? É um planejamento tributário. Eu estou escolhendo para minha declaração de renda aquela que vai me dar um desconto maior, que eu vou pagar menos. E se eu estou escolhendo que eu vou pagar menos, isso é criminoso? Não, não tem nenhum crime em fazer isso. Tanto que a própria Receita informa no seu programa que ela mesma faz. O mesmo vale, pessoal, o mesmo vale para as empresas. Então, imagina aqui a empresa, ela pode escolher vamos botar aqui 3 regimes. Simples, lucro presumido e o lucro real. Certo? Isso está na lei. Não tem, não é invenção de advogado, não é invenção de tributarista. Está na lei. Então eu tenho o simples e o simples diz o seguinte: olha, você informa a receita, simplesmente só a receita, multiplica pela alíquota da tabela correspondente, e aí você tributa aqui. E aí, provavelmente, as alíquotas aqui variam entre 5% até 33% no simples. E aí eu tenho aqui a DAS, que é o que o cara vai pagar no final do mês. Essa daqui é o recolhimento do simples. Dependendo do ramo de atividade, dependendo da faixa de receita da empresa, eu vou estar numa alíquota ou noutra que varia nesses percentuais que eu mostrei ali. No lucro presumido, como é que funciona? Eu pego a receita da empresa, desconto um percentual que a lei estabelece, e aí eu chego aqui no lucro presumido. E esse lucro presumido vai ser tributado em 15%. E eu tenho lucro real, que eu informo a receita, tem que descontar item por item, por item, por item, por item. E aí eu chego
ao final, depois de descontar todos esses itens, eu chego ao lucro real. E sobre esse lucro real, eu multiplico 15%. Então, assim, isso aqui a gente estuda, eu explico lá no Tributário 2, tá? Tem uma aula só sobre tributação da renda, mas esses 3 regimes a empresa pode escolher. Essa empresa pode ir para cá, pode ir para cá, pode ir para cá, certo? Ela pode escolher para onde ela vai. Se ela escolheu o simples porque ela vai pagar menos, ela está cometendo algum crime, algum ilícito? Não me parece, né? Porque ela tem a possibilidade, ela tem a faculdade de escolher e não tem nenhuma outra razão para ter escolhido o simples que não o pagamento de menos tributos, de uma tributação mais favorecida. Então, assim, quando se fala em planejamento, eu estou falando em ler a legislação, ver as opções. Pode ser que esse daqui, o lucro real, que em tese ele é o menos favorável, ele possa ser interessante. Se eu fizer a análise aqui dessa empresa, entender que aqui é melhor. Mas se eu vier para cá, provavelmente, em 99% das vezes, a razão para vir para cá é uma razão tributária. Ou seja, uma razão que conduz à economia de tributo. Eu não vou escolher presumido ou lucro real para pagar mais. Eu vou escolher um ou outro para pagar menos. Então, por isso que eu coloquei aqui isso como uma falsa polêmica. Não tem polêmica alguma. E essa polêmica ela só surgiu quando a Receita Federal introduziu no direito brasileiro Business Purpose Test, doutrina do propósito negocial. Então eles dizem o seguinte, basicamente nessa tese aqui, que o planejamento tributário somente é lícito se houver uma razão, eles chamam aqui de extra-tributária ou um propósito negocial. Então, eu estou escolhendo um caminho, estou escolhendo uma solução porque ela me oferece uma vantagem. Mas essa vantagem não é tributária. É uma vantagem de logística, uma vantagem de contratação de pessoal, é uma vantagem de contratação com fornecedor, que é não tributária. Se isso estiver presente, beleza, teu planejamento tributário passou. Se não houver nenhuma razão fora do tributário, o teu planejamento é furado. Isso foi criado no âmbito da Receita Federal e começou a colar, começou a pegar força. E aí, meus amigos, vem à tona aqui o Código Tributário Nacional, no seu artigo 116, ele estabelece exatamente o seguinte: essa é a regra geral anti-elisiva. O Supremo Tribunal Federal está julgando essa norma neste exato momento. Está em curso o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a constitucionalidade da Lei Complementar 104, que é essa que está aqui, que introduziu o parágrafo único. E aí, antes de falar da regra geral anti-elisiva, eu quero explicar para vocês assim 2 termos que são bem importantes no planejamento tributário.
Eu tenho... Ah, não tem um diabo aqui, meu Deus. Chifre. Não tem. Bota um bode. É sempre um bode. Ah, boa, boa. Boa ideia, bode. Não tem bode aqui também nos meus... Bode. O capeta... Mas eu vou pegar aqui um memezinho no Google que sempre tem. Diabo. Tá. Vai aparecer aqui. Olha aí o bicho. Ah, tem um... Ah, essa aqui vai me facilitar aqui. Tem ali, não sei se é a figura de Deus, né? Mas vamos imaginar que é um santo e o diabo. Ah, e aí, a gente tem aqui de um lado a figura da elisão. E de outro lado aqui a figura da evasão. Então, evasão é crime. É o capeta aqui, ó. Tá do lado do bicho. Elisão, conduta lícita. Tá? Então, e aí, vamos ver se eu consigo ilustrar as duas posições para deixar mais claro para vocês. Vamos imaginar aqui a figura de praia é uma cadeira. Mar. Tá aqui o mar. Então aqui é o mar, tá? Aqui tá o litoral, aqui tá o mar. E aqui tá um homenzinho que quer chegar lá no mar. Beleza? E imaginem esse homenzinho quer ir para o litoral norte gaúcho, por exemplo. E aí, para chegar no litoral norte, ele tem vários caminhos, né? Ele pode pegar a BR-290, também conhecida como Freeway. Ele pode pegar a RS 030, se eu não me engano, que é a estrada que vai ali por Santo Antônio da Patrulha. Ele pode pegar 040, que vai ali pelo Viamão. Enfim, ele tem vários caminhos para chegar no litoral. E aí, esses vários caminhos são exemplos daquilo que a gente viu aqui. Tem o simples, o lucro presumido, o lucro real. E ele pode escolher qualquer um desses caminhos porque todos levam para o litoral. Então ele quer recolher os seus tributos, ele reconhece que ele tem uma receita e ele quer tributar, mas ele quer tributar da forma mais econômica. E aqui, na minha metáfora do caminho para a praia, ele pode querer não pagar o pedágio, ele pode querer pagar menos pedágio, se for pela 040, pagar menos do que a freeway. Mas aí a estrada é pior. Ele pode ir para 030 e não pagar nada, nenhum pedágio, mas daí a estrada também é pior. Mas não tem nada de errado, percebam? Está coerente o que ele quer fazer, a intenção dele com a escolha que ele fez. Agora, se por exemplo, o nosso amigo ele pega e
ao invés de ir para o litoral, ele continua querendo ir para o litoral. Ele continua desejando ir para o litoral, tá? Mas, ao invés de ir para o litoral, ele pega e vai para Portão. Deixa eu botar aqui um. Vai para Novo Hamburgo. Agora começa a epopeia dele. Ele vai para Novo Hamburgo. Aí ele vai para a Serra. Aí da Serra, ele vai para o litoral. Aí eu pergunto para vocês assim, esse caminho aqui faz algum sentido? Tem alguma razão para ele ter ido para Novo Hamburgo, para a Serra, para depois chegar no litoral? Só se ele tá fugindo de alguma coisa. Pois é. Meu Aí, Deus, com a gasolina 7 pila. só doido, né? Só doido. Uma vez eu estava viajando com os amigos e nós estávamos indo para o sul do estado. E aí, quando nós já estávamos lá em Pelotas, o meu amigo parou no pedágio e perguntou para a moça que estava atendendo: Olha, a gente está chegando perto de Torres. E aí, a gente estava indo para o sul. E a moça: Meu Deus, vocês estão muito longe. E vocês estão indo pro lado errado. Daí a gente depois riu, coitadinha da moça. Mas eu lembrei dessa história aqui porque é mais ou menos o que o cara tá fazendo, né? Ele tá indo para um lado totalmente nada a ver para chegar no litoral. E aí fica assim, escandaloso para todo mundo que tá olhando. Não, mas o que esse cara tá fazendo? Por que ele fez isso? E aí tem muita chance de tudo isso aqui, de todo esse caminho aqui, vou colocar aqui uma cor, caracterizar a chamada evasão. Então, tem muita chance, tá com cheiro, tá com cara desse nosso amigo aqui tá praticando a evasão, certo? Deixa eu não pegar aqui esse aqui, porque esse aqui tá fora. Esses três aqui a gente não vai nem discutir. Ele exercitou, ele fez um exercício lícito do que ele podia fazer para chegar no resultado que ele queria. Agora aqui tá com cara, né? Tá com cheiro. O que vai acontecer diante... E aí eu fiz essa metáfora para a gente chegar em algumas situações concretas, tá? Então, vamos pegar aqui um primeiro exemplo. Vamos pegar aqui um exemplo para a gente trabalhar aqui, Constituição. Eu vou trazer aqui artigo 156. Então, o artigo 156 da Constituição, parágrafo 2º. Lá na Constituição, a gente estudou aqui até na aula de imunidade. Opa! O artigo 156, parágrafo 2º, que estabelece o seguinte: não incide o ITBI quando eu constituir uma pessoa jurídica, tá? E nem mesmo vai incidir quando eu desfizer essa pessoa jurídica. E por que a Constituição deu esse benefício
protegeu com a imunidade essas operações. Porque a Constituição queria promover, incentivar a criação de negócios. Então, se eu tenho um imóvel e eu estou dando esse imóvel para uma empresa para começar um negócio, gerar emprego, o fisco não deve tributar, porque isso é bom, certo? Mas imagine o seguinte, diante dessa regra, alguém pega e faz o seguinte, ó. Ah, é? Então quer dizer que se eu fizer uma empresa, eu não pago imposto? Eu imagine o seguinte. O objetivo... Temos aqui 2 cidadãos, 2 pessoas. Nosso amigo aqui, o azulzinho, e o nosso amigo aqui, o vermelhinho, tá? O azulzinho é o dono da casa. Vamos botar aqui o vermelho para ficar melhor. O azulzinho aqui é o dono da casa. E o verde aqui é o dono do dinheiro. Esse cara aqui tem o dinheiro, tá? E o verdinho quer comprar a casa e o vermelhinho quer vender a casa. Certo? Que operação eles normalmente fariam? Que tipo de negócio eles normalmente fariam? Se um quer comprar e outro quer vender. Contrato de compra e venda, certo? Esse é o contrato típico lá do direito civil. Celebra um contrato de compra e venda e, em razão da celebração do contrato de compra e venda, incide ITBI. Não há dúvida. Ok? Artigo 156, inciso 2 da Constituição. Mas aí, os nossos amigos aqui assistiram a nossa aula e ouviram falar de uma tal operação Casa Separa, que poderia fazer incidir o artigo 2º, 156, parágrafo 2º, inciso 1, e não pagar ITBI. E aí os caras resolveram fazer o seguinte. Olha só, vamos fazer diferente, tá? Ao invés de fazer um contrato de compra e venda, vamos fazer aqui um contrato social. E aí o outro amigo lá que quer comprar a casa, ele disse, mas como assim contrato social? Mas eu não quero abrir empresa. Não, mas não é empresa, é só uma sociedade fake limitada. Então a gente só faz essa sociedade, eu entro na sociedade, integralizo as minhas cotas com a casa, você entra na sociedade, integraliza com o dinheiro, certo? Passa alguns dias e a gente desfaz isso aqui. Aí a gente faz o distrato do contrato social, e aí o vermelhinho sai com dinheiro e o verdinho fica com a casa que ele queria. Perfeito, né? O que vocês acham dessa operação que eu acabei de explicar? Ela é evasão ou ela é elisão? Evasão, a princípio. Evasão. Evasão, né? Tá claro para vocês? Mas isso é genial. Tá muito claro, mas é genial. Não tem nada de genial. Isso é ridículo. É constrangedor. Mas né. Isso aqui não é genial. Agora, vamos... Tá, isso aqui não dá, tá? Isso aqui tá errado. Por que as pessoas não usam as cabeças delas para fazer o bem? Olha só. Quanta coisa boa ia ter. Exatamente. Agora vamos pensar
digam aí uma operação de M&A que vocês lembrem. Deixa eu ver aqui. Operação de fusão ou aquisição. Recentemente ocorreu. Bom, vamos falar aqui da Perdigão e Sadia. Essas duas empresas deram origem a BR Foods, certo? Tinha a Perdigão, vou colocar aqui entendo aqui esse nosso amiguinho que é o P de Perdigão, e esse amiguinho aqui é o S de Sadia. Aí eles fazem a fusão, certo? E vamos imaginar aqui que a Perdigão tinha casa, a Sadia tinha imóvel, e óbvio que tinha uma série de patrimônio, né, dentro de cada uma delas. E aí, dá origem aqui, da fusão das duas, dá origem aqui a BR Foods, certo? Então, esta casa que entrou aqui, esse dinheiro que entrou aqui, e se tiver casa também, enfim, que veio parar para cá. Agora, quem é dona da casa, quem é dona do dinheiro é a BR Foods, ok? Vamos dizer que veio mais uma casa da Sadia aqui, vou botar verdinho da Sadia e vermelho que era da Perdigão. Dinheiro verde era da Sadia e o dinheiro vermelho da Perdigão. Tá? Desta operação aqui de fusão, que resultou na transferência dos imóveis aqui de propriedade das empresas anteriores para essa nova empresa, vale a regra do artigo 156, parágrafo 2º? Vale. Vale, tá aqui, ó. Tá escrito aqui, nem sobre transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão. E por que a gente responde que vale? Porque é evidente que nem Perdigão, nem Sadia fizeram a fusão para economizar ITBI, né? Vocês têm toda a certeza que não. É claro, é evidente. O problema, meus amigos, é que as questões que envolvem planejamento, elas não são assim... é uma linha bem fininha que separa digamos, o céu do inferno. Então, assim, aqui, vamos colocar aqui a Elisão. E de outro lado aqui, a gente vai colocar a evasão. É uma linha bem tênue que separa. E aí, os nossos amigos aqui, eles ficam... as operações, os negócios que são feitos, eles ficam aqui, ó, nessa zona limítrofe. E aí é que, no caso concreto, vem à tona assim, a dificuldade de entender e a gente se posicionar se está correto ou se está errado. Se ele está agindo de forma a inegavelmente fraudar, a enganar e eventualmente praticar até mesmo ilícito tributário, que daí ensejaria a persecução penal, ou ele simplesmente economizou tributo, mas foi meio ousado aqui, ele está meio arriscado, ele está quase indo para o outro lado lá. Então, assim, as grandes discussões, elas estão aqui, ó, nessa zona. O cara que pratica a conduta aqui,
não enseja a dúvida. Então, o cara que está aqui é azul. Ele tá, até ele desaparece ali. O cara que está aqui é vermelho, não tem nem dúvida. Agora, o carinha que está por aqui é o carinha que vai nos ensejar as dúvidas, as discussões que vão surgir na jurisprudência, especialmente no cotidiano, quando nós estivermos atuando aí como advogados, ou consultores, orientadores de empresas. É exatamente essa dificuldade aqui. E aí, o que o fisco criou, né? A gente volta para a norma geral anti-elisiva e agora vocês vão entender o porquê do nome, né? O objetivo dela era, inclusive, evitar a elisão. Então, se o fisco conseguisse ter sucesso no que ele queria era deletar a elisão. Então, tudo é evasão. Qualquer conduta é evasão, salvo se eu estiver pagando tributo. Mas não é assim, né? Não é bem assim. Então, assim, foi incluído no CTN, isso no ano de 2001, o dispositivo que diz que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Então ele pode desconsiderar, ou seja, não me interessa o nome que tu deu. Aqui, ó, quando você chamou de contrato social fake, isso aqui não é contrato social, isso na verdade aqui é um contrato de compra e venda. Você só botou o nome de contrato social. O que você queria fazer é uma compra e venda. E por meio desta norma aqui, eu consigo fazer aparecer o que exatamente eu queria que fosse aparecer de verdade. Tá? Então, aí, meus amigos, o Código Tributário, essa norma foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade. Vejam, a lei é de 2001 e até hoje, não foi julgada essa ADIM. Vejam só, o Supremo Tribunal Federal não julgou. E aí eu vou colocar aqui para vocês planejamento onde é que está? Deixa eu ver se aqui eu acho o precedente. Tá aqui a de é essa DI aqui que está apreciando esse tema, tá? Então, ADI 2446, que por enquanto tem o voto da ministra Carmen Lúcia, que ela reconhece a constitucionalidade da norma, então ela diz que essa norma geral anti-elisiva é constitucional, porém no seu voto ela deixa claro que a norma não tem a capacidade de proibir planejamento tributário. E ela fala aqui que o planejamento é a expressão da liberdade. Então, se a gente vive numa sociedade livre, que os cidadãos têm liberdade para criar e pactuar os negócios da forma como melhor lhes aprouver, não se pode tolher esse direito do cidadão de celebrar os negócios como ele bem entender. Então, a ministra profere um voto interessante, porque ela reconhece a constitucionalidade, ou seja, o fisco pode se valer dessa norma, ela é constitucional, mas ela não proíbe o planejamento tributário como queria o fisco, que era para ser uma norma geral anti-elisiva. E os votos que se seguiram, vamos ver se eu tenho aqui, ADI 2446, STF. Cadê?
junho, 5 dias atrás. Acho que esse daqui é o mais recente. Não tá aqui. Não, tá aqui sim. São os votos que já foram proferidos. Então, por enquanto, foram estes os ministros a votar. Carmen Lúcia foi acompanhada até agora pelos ministros Marco Aurélio, Fachin, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, está quase se formando maioria pela constitucionalidade da norma com essas ressalvas da ministra. Então, é muito provavelmente essa norma seja mantida. Em sendo mantida, e a tendência de que seja com essas nuances, importa aqui entender alguns conceitos da aplicação dessa norma do artigo 116, parágrafo único, CTN. São duas figuras que estão lá descritas, que é a figura da simulação e a figura da dissimulação. Tem, eu uso algumas figuras assim para agora bota aqui máscara de carnaval. Quando bota máscara, a gente Mudou a pesquisa agora, né? Máscara agora é só máscara de pandemia. Exatamente. Só aparece isso. Deixa eu deletar isso aqui. Vamos botar a máscara aqui. Então, a dissimulação eu tenho uma máscara, né? Que ela é encoberta, ela encobre algo que tem por trás, mas atrás da máscara tem um rosto de verdade, né? Tem algo que realmente existe. E na figura da simulação, não é simulação que eu queria, é fantasminha, Gasparzinho. Acho que todo mundo já viu esse desenho. Gasparzinho, fantasminha camarada. O Gasparzinho aqui, ele é aquela figura do lençol, né? Tu tira o lençol do fantasminha ali, do Gasparzinho, não tem nada. É um lençol que está voando, flutuando lá e não existe nada por baixo. Então, em qualquer um dos casos, em qualquer uma dessas figuras aqui, o negócio jurídico simulado, o negócio jurídico dissimulado, eu faço uma coisa, mas eu queria outra, são figuras que autorizam a invocação aqui, a aplicação do artigo 116, parágrafo único. Parágrafo único, tá? Mas, de novo, tem que ficar demonstrado o intuito aqui, o concílio fraude, que diz no direito civil, né? O intuito de enganar, de ludibriar, de mostrar uma vontade diferente daquela que se realmente almejava. No caso aqui da nossa operação Casa Separa, fica evidente a demonstração quando a gente vê que essa sociedade aqui ela não produziu nada, ela não vendeu um parafuso. Ela foi aberta, incorporou o imóvel, foi desfeita e desincorporou o imóvel. Nesse meio tempo não vendeu um botão. Então parece que fica evidente aqui que a gente não tinha um negócio verdadeiro, né? Tinha uma máscara em cima do contrato
de compra e venda, que era a máscara, era um contrato social. E eu tiro a máscara, faz aparecer aquilo que é verdadeiro, certo? Então, e aí tem inúmeros casos que autorizam a desconsideração, mas volto a afirmar, né? É necessário, sempre imprescindível, que se demonstre, esteja configurado. E aí, a este respeito, tem uma norma no código CTN, que a gente vai estudar mais adiante, né, com mais calma, mas eu já invoco ela aqui para vocês já irem se familiarizando, que é o artigo 149, do CTN. Isso antes da edição dessa chamada norma geral antiadesiva. O artigo 149, há muito tempo atrás, lá na edição original do CTN, em 66, ele já previa isso. Então, o físico ele pode autuar nos casos que a lei determine, declaração prestada por quem de direito na prazo não é o caso, os dois primeiros incisos. 3 também não. O 4 sim. Então a autoridade, já lá em 1966, dispunha dessa norma aqui. Quando ela comprovar falsidade, erro, omissão, então aqui tem um documento falso, tem um equívoco, tem uma omissão. Quando se comprove omissão e inexatidão, ação ou omissão do sujeito passivo. E aqui, quando ele agiu com dolo, fraude ou simulação. E também aqui, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que efetuou. Então vejam, o artigo 149 ele já dispunha aqui de instrumento para que a autoridade identificasse o ilícito, a perfídia, assim, a maldade do sujeito querendo fazer sacanagem. Agora, se eu estou diante lá do nosso amigo aqui que ele quer ir para o litoral, ele quer ir para a praia, ele pode escolher os caminhos que levam para o litoral, e todos os caminhos aqui que ele escolher estando alinhados com o objetivo são lícitos, não me parece que se possa questionar aqui de planejamento evasivo, de conduta abusiva ou ilícita, certo? Então, é importante aqui explicar para vocês que esse é um tema que é extremamente polêmico. E por que ele é polêmico, né? Porque é inegável, meus amigos, que existe uma expressão em espanhol, eche la ley, eche la trampa. Então, e no Brasil, talvez em que em muitos lugares impera a lei de Gerson, ou a ideia da malandragem, sou mais malandro, sou mais esperto, então quanto mais esperto eu for, melhor eu vou ser. E aí, é evidente que tem muito contribuinte que age de forma criminosa. Em razão disso, cria-se nas autoridades uma impressão negativa em torno desses contribuintes, mas que deveria ficar limitada em torno desses contribuintes, que efetivamente praticam condutas ilícitas. Agora, não poderia contaminar os outros, e essa é a minha bronca, né? Que, por culpa de alguns, todos os contribuintes passam a ser considerados criminosos até que se prove o contrário. A ponto de a Receita Federal exigir, felizmente isso não foi aprovado, não passou, não foi
não foi aprovado pelo Congresso Nacional, tinha um projeto de lei que obrigava o contribuinte a declarar, antes de fazer o planejamento, antes de ele realizar qualquer conduta, ele tinha que declarar para o fisco, olha, eu estou pensando em fazer um negócio, o que tu acha disso? E aí ele encaminharia para o fisco avaliaria e diria, tu pode fazer, ou não, tu não pode fazer. Se vocês viram aquele filme do Tom Cruise, não sei se vocês lembram do filme, aquele... Como é que era o nome? Que era um filme de ficção científica, que ele era investigador e trabalhava num setor da polícia que previa o cometimento do crime antes dele ser praticado. Tinha uma tecnologia lá que eles tinham desenvolvido com videntes que ficavam no Minority Report. Exatamente. É isso aí, Cassiano. Eu lembro o nome em português, mas em inglês é isso aí. Eu também não lembro. É esse o nome. Minority Report. Esse filme aí, quem não viu, é fantástico. E ele é até um antiguinho, deve ter mais de 10 anos, mas ele já dava, digamos, insights do que viria a acontecer e que hoje já é realidade. E nesse filme lá, a tela touchscreen, assim, que hoje é um negócio qualquer um tem, todos os celulares, aparelhos, smartphones têm, né? Naquela época ele já mostrava lá trabalhando com as telas e aquilo lá era super inovador. Mas o enredo do filme que trata do pré-crime e a divisão de combate ao pré-crime é mais ou menos o que a Receita queria instituir no Brasil, a divisão de combate à pré-evasão. Então, antes de você fazer uma evasão, você avisa. Mas e se o contribuinte não avisar? Bom, se a Receita descobrir, aí é pena de morte. Claro, eu estou exagerando aqui, eu estou brincando, não era isso, mas as consequências eram drásticas para quem não divulgasse que iria fazer. Então já teria uma sanção só por não ter declarado que você vai fazer um planejamento. Então, é extremamente abusivo, a meu juízo, essa exigência do fisco. Eu tenho liberdade de fazer o que eu bem entender, desde que eu esteja respeitando a lei, e se, excepcionalmente, algum contribuinte cometer excesso e realizar aquelas condutas que estão descritas lá no 149 do CTN, por exemplo, que ele seja sancionado. E eu acho que ninguém questiona isso, né? Que se possa sancionar o contribuinte criminoso. Agora, o que não pode é transformar todo mundo em criminoso e qualquer tipo de estratégia que se beneficie da legislação seja considerada evasão. Então, é mais ou menos isso que eu queria discutir aqui com vocês. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, ficou claro, gostariam de perguntar, questionar. Sim, não, Eu não tenho nada, professor, tudo tranquilo. tudo certo? Beleza, beleza. Eu vou deixar no Moodle lá uma tarefa para vocês.